Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é dia de Romanos 2. Vamos lá, vamos começar? Romanos capítulo 2. O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência e não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia ou do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que têm persistido em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas haverá ira e indignação aos que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas para a glória e honra e a paz de todos os que praticam bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei também será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornarão-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram as exigências da lei, que a lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho e também a consciência e os pensamentos dele. Ora, acusando-os ou defendendo-os, isso tudo verá no dia em que julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho, os judeus e a lei. Ora, você se leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você que conhece a vontade de Deus, aprova que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que o guia dos cegos, a luz para os que estão nas trevas, o instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem lei e a expressão do conhecimento e a verdade. E então, você que ensina os outros não ensina você mesmo? Você prega com o fruto furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que não detesta ídolos, rouba-lhes do templo? Você que orgulha-se da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor, e se vocês obedecerem à lei, mas se vocês obedecerem à lei, a sua circuncisão já tornou incircunciso. Se daqueles que não são circuncidados obedecerem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, tendo que escrita a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem é circuncisão aquele que se mantém
exterior e física. Não. Judeu é quem intenciona interiormente e a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para este o louvor não provém de homens, mas de Deus. Aqui em Romanos 2, eles falam sobre o juízo de Deus. Ele explica como será o juízo de Deus. Deus julga de acordo com a sua prática e o seu coração. O que adianta você conhecer a lei e praticar o mal? Deus, ele no dia do juízo final, ele vai sondar e conhecer todos os nossos corações e intenções. E é engraçado que às vezes a pessoa está ali em pecado, e a gente olha e a gente vê aquela pessoa ali em pecado e não cai um raio na cabeça daquela pessoa. Não vem uma chuva de granito e lança ela para fora da terra. E às vezes a vida dela é próspera, abundante, ela continua em pecado. Ela continua blasfemando o Espírito Santo. É engraçado aqui, curioso, porque ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não adianta você conhecer as Escrituras, seguir as Escrituras até na prática, mas se o seu coração não está diante de Deus, não adianta. Porque o que me importa e o que te importa ter até uma vida de vantagens, se essa vida é passageira e rápida. Às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa ali é tão boazinha. Ela conhece as escrituras, ela sabe do que ela está falando. Ela até pode saber do que ela está falando. Mas o que adianta se ela não praticar? A segunda parte do texto, ele fala sobre os judeus e a lei. E ele explica qual é a diferença entre você ser circuncidado fisicamente e o seu coração tá ali falando mal dos outros, praticando iniquidade. Não adianta você ser fisicamente circuncidado se o seu coração está do lado do mal. Porque aonde a gente vai, que é para onde importa, e é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente estuda a palavra, é por isso que a gente tem princípios e valores. O que adianta? Do que adianta você conhecer as Escrituras e fazer tudo o contrário do que ela diz? Essa palavra ela precisa causar e gerar temor e tremor diante de mim, diante de você. Porque se ela não causar temor, nada mais vai causar. Conhecer as Escrituras e não praticar as Escrituras é de fato blasfemar contra o Espírito Santo. Mais na frente a gente vai descobrir que se a gente blasfemar contra o Espírito de Deus, não tem perdão. Existem muitas iniquidades que Deus nos perdoa, mas você ir contra o próprio Espírito dele, aí não tem como. Aqui a palavra diz que se a gente não for cristão de verdade e outras pessoas observarem o nosso comportamento e achar que o nosso péssimo comportamento é padrão do povo de Deus e fazer com que as outras pessoas que nem conhecem o Evangelho pequem, nós seremos cobrados por isso. A gente precisa seguir. Não adianta só saber, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não vou fazer. Não adianta. A palavra de Deus existe para ser cumprida, seguida. A gente precisa entender que a gente não pode blasfemar contra o nome de Deus. A gente não pode jogar todo o sacrifício da cruz no lixo por conta dos nossos defeitos, por conta do nosso desejo. A maioria dos desejos do nosso coração são ligados às coisas deste mundo. Tudo que supre a nossa carne, tudo que nos causa um conforto terreno, pode nos pôr em maus lençóis diante de Deus.
Todas as vezes em que a gente desobedece um preceito, todas as vezes em que a gente se esquece da palavra, todas as vezes em que a gente se distrai com as coisas deste mundo e começa a achar natural tudo o que acontece na nossa volta e que não está ligado às coisas de Deus, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, porque aí nós estamos aceitando que aquilo é normal e natural. E nós somos chamados para ser diferentes. A luz do mundo não pode se igualar ao mundo. Entende? Se eu e você formos chamados para ser a luz do mundo é aquela que ilumina. Às vezes a gente está tão preso, tão apreendido com o desejo do nosso coração e com a vontade de realizar aquilo ali, que a gente se esquece que o que mais importa na vida de uma pessoa não é nem o desejo do coração dela, é a salvação. Parece que está longe, né? Às vezes as pessoas ficam falando, olha, cuidado, Jesus está voltando. Olha, cuidado, realinha os teus passos. O que importa é a salvação. E às vezes você está assim achando que é longe. Só que nem eu nem você sabemos qual é o dia. Qual é o dia que Cristo nos chamará? Você consegue prever o dia da sua morte? Deixa eu prever aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu posso andar longe de Deus e em quanto tempo eu tenho que voltar para os braços do Senhor. Você não sabe, você não tem como prever, eu também não. Por isso que é importante que em toda a minha vida e que você em toda a sua vida dê um bom testemunho. Quando as pessoas pensarem em procurarem a verdade, elas têm que observar a sua vida. Quando as pessoas refletirem acerca de qual é o caminho que se deve andar, qual é a pessoa que eu posso me inspirar, ele tem que olhar para mim e para você e ver que aqui e aí nós somos a luz do mundo. Porque se nem a gente que é a luz do mundo conseguir ser fiel ao que diz as Escrituras, quiçá outras pessoas. Então, Romanos capítulo 2 é uma palavra de exortação. É uma palavra que vai nos realinhar o caminho. É uma palavra que precisa gerar temor e tremor. Eu preciso de ler esse texto e observando a minha vida. Aqui ele diz que o evangelho de Cristo é um evangelho de arrependimento. Sabe quando as pessoas perguntam assim, você tem arrependimentos na sua vida? Um cristão jamais pode falar que não tem. Porque o mínimo que a gente pode se arrepender é de não ter tido uma vida 100% para Cristo. Porque se você não tiver fruto de arrependimento, é impossível você seguir a Jesus. Porque o evangelho de Cristo é justamente fruto de arrependimento. E ele deixa claro aqui na palavra que a gente leu hoje, que se a gente não se arrepender das coisas e das nossas más práticas, vai ser impossível ver a Deus. Então, todas as vezes em que você buscar um motivo de arrependimento, lembre-se, você precisa de entender que o evangelho que Cristo nos proporciona é de fato o evangelho de arrependimento. A gente não pode ter teimosia em nosso coração, em achar que a nossa vontade é a nossa lei. Não pode. Nós precisamos entender que a gente tem que se entregar à presença do Espírito Santo. A gente tem que mergulhar nas Escrituras e ser o padrão do mundo. O padrão de quem está do lado de fora não é o outro, sou eu e é você. Porque nós sabemos qual é o lado da verdade. Quanto mais pessoas se aproximarem da verdade através da sua vida, mais galardões eu e você teremos no céu. Poliana, mas que história é essa de galardão? A palavra mesmo diz que galardão
É aquilo que Deus nos entrega, são presentes celestiais que o Senhor nos entrega. Porque nós fomos, além de ser bons cristãos, nós levamos pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho. E então ali cada galardão é colocado pedrinhas na nossa coroa. Porque a palavra diz que nós iremos reinar com Cristo. E o que mais precisa de ser importante na minha vida, na sua vida, fora a salvação, tem que ser se preocupar com os galardões que a gente adquire nessa terra e com as nossas pedras na coroa para que nenhuma se perca. Me responde aqui agora, em pensamento. Se Deus não conceder nunca o desejo do seu coração, do seu desejo mais profundo, mais intenso, mais íntimo, se ele nunca acontecer, nunca, ainda assim, você vai continuar adorando a Deus. As pessoas que te conhecem, que me conhecem, eles não podem só conhecer a gente pelo nosso sonho, pelo nosso objetivo final. As pessoas que nos conhecem, elas precisam nos reconhecer por conta da nossa adoração. Você não se resume ao seu sonho. Você precisa ter a sua biografia assinada pela mão de Deus. A partir de hoje, o seu sonho não pode ser o que vai te reconhecer. O que tem que ser a sua marca mais poderosa é a presença. Deus espera que eu e você tomamos a presença dele como prioridade na nossa vida. O dia que a gente deixar os nossos sonhos em segundo plano e começarmos a buscar de fato o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso que eu digo que eu e você, antes do desejo do nosso coração, nós precisamos ser reconhecidos como aquele que ama a Deus, aquele que é o padrão de Deus para a terra. Quando as pessoas pensarem em alguém de Deus, em alguém que se inspirar sobre a presença de Deus, esse padrão tem que ser você. E você tem que trabalhar com a possibilidade de que o seu sonho nunca vai se realizar e que ele é só um sonho e que ele é o seu sonho, mas que você o entrega no altar do Senhor. E se não for para Deus te entregar, tudo bem. Ainda assim, você vai amá-lo e segui-lo. A gente não se resume às coisas que a gente quer. Nós precisamos nos resumir ao pão da presença. A necessidade de ser salvos e a necessidade de levar outras pessoas para a salvação. Essa precisa ser a minha real prioridade e a sua real prioridade. Realinha as tuas prioridades. Não se distraia com as coisas deste mundo. Elas são passageiras. Agora está, amanhã não está. A única coisa que vai permanecer é a palavra. É o pão, o Espírito e a palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero adentrar os teus átrios com hinos de louvores e adoração. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que nós negligenciamos o teu evangelho, por todas as vezes em que nós tratamos relaxadamente daquilo que o Senhor nos entregou, por todas as vezes em que a gente se distraiu com as coisas deste mundo e te colocou em segundo plano. O Senhor é a nossa prioridade. Ir para o céu precisa de ser a nossa prioridade. Estar contigo, fazer o bem, praticar as boas novas. É para isso que nós fomos chamados. Nos auxilie, nos inspire, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, querido? Eu e você precisamos de entender que mais do que o desejo do nosso coração, ser o padrão de Deus aqui na terra é o que mais precisa de importar na minha vida e na sua vida. Realinhar os nossos propósitos, realinhar os nossos objetivos. Se o teu propósito e o meu propósito não vir com as coisas de Deus junto no pacote, nós estamos indo para o lugar errado. Hoje, o maior desejo do seu coração e o maior desejo do meu coração precisa ser estar alinhado e realinhado com a palavra de Deus. Porque se a gente estiver totalmente entregue à presença do Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E não fui eu que disse isso, foi a palavra. Hoje é um dia de reflexão, de realinhamento. É um dia que eu e você precisamos tirar para a gente reajustar os ponteiros do nosso cristianismo, pegar a nossa cruz e seguir. Um beijo. Fica com Deus, querido. E até amanhã. Amanhã, às 5h45, eu vou estar aqui para a gente continuar repartindo a palavra no livro de Romanos. Fica com Deus.